E aí, pessoal, beleza? Iniciando aqui mais um podcast aqui no canal do Alê. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E deixa eu falar sobre o convidado de hoje. Você que não tem tempo a perder, que está correndo muito, que leva a sua vida muito, muito a sério e não fica perdendo tempo com qualquer coisa, no link desse vídeo e de outros vídeos também aqui no canal, você vai ter um link que você pode entrar lá e você vai encontrar camisetas que nunca saem da moda, tá bom? Se você assinar Estrela Básicos, você também ganha 5% na loja virtual, tá? Dá uma conferida lá e vamos que vamos. Eu estou aqui hoje com, eu acho que é um transforme, né? Porque a lista aqui de atributos é muito grande. Coach PNL, que eu não sei o que é, mas vou descobrir aqui com você. Terapêutico, físico, nuclear, mecânico. E, peraí, vamos falar aqui a lista aqui, vamos falar sério, vou tentar. Coaching, terapeuta, Psicopedagogo. Psi é isso aí que ele falou. Isso. Neuroeducador. Nervoso educador. Neuroeducador. Neuroeducador. Isso. Constelação de farinha. Constelador familiar. Como que é? Constelador familiar. Constelador familiar. E terapeuta quântico. Terapeuta quântico. Isso. Também faço trabalhos como mentorado, né? Ou seja, eu sou mentor, ajudo as pessoas a realmente melhorar o estilo de vida, tendo mais inteligência emocional no dia a dia e sabendo mais como que é que vai fazer. Comecei o dia, o que eu vou iniciar? Como que eu vou fazer? Quais são minhas prioridades? Então é você começar a se entender um pouquinho mais para poder conseguir fazer com que as coisas aconteçam um pouco mais na vida. O cara é quase um Transformers, né? Como eu falei. Então, eu nem sei por onde eu pergunto para você começar, mas como surgiu o Diógenes, tudo isso? Houve um trauma? Você acordou, hoje você quer saber, vou me virar o Super-Homem, vou virar o Transformer, calma. Não. Bom, vamos lá. Como que começou tudo isso aí? Deixa eu explicar um pouquinho aqui para vocês. Bom, minha vida começou bem cedo, minha vida profissional. 8 anos de idade, já comecei a trabalhar, né? Vendia coxinha em Presidente Prudente junto com a minha mãe, né? Eu e minha irmã, a gente sempre teve que trabalhar bastante para poder se virar na vida, né? E aí depois eu comecei também a trabalhar em outras questões, trabalhei em lugares que fazia ensacamento de alho, enfim, comecei muito cedo. E fui diagnosticado mais para frente com TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. Ou seja, vivia ansioso, não lembrava das coisas. Tive diversas circunstâncias na minha vida aí que me fez com que eu precisasse ter esse tipo de ajuda. Só que os antigos não tinham lá atrás essa ajuda, né? Eles tinham um psicólogo normal, aquela pessoa que ia lá para você poder passar o que estava acontecendo no seu dia a dia, e ele te direcionava, ou ele pegava, pelo menos ele te mostrava mais ou menos, essa forma que você está fazendo está certo, está errado, só que nunca teve aquela questão de você reformatar as coisas na sua cabeça, de melhorar as coisas na sua mente. Então hoje não, hoje nós temos várias técnicas para poder justamente ajustar isso, tirando crenças negativas, limitantes, e colocando crenças positivas para você conseguir realmente atuar melhor na sua vida, né? Não significa que o transtorno de déficit de atenção ele vai parar, é uma questão genética que você tem, ou seu pai ou sua mãe tem, e você acaba também pegando. O que é o transtorno de déficit de atenção? Transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade. O que ela é? Ela é uma forma assim, quem tem o neurotipo, a forma normal de pensamento, ela tem como se tivesse um freio nos pensamentos. E geralmente quem tem o TDAH, ele já tem uma forma muito acelerada do pensamento. Então ele pensa a todo momento, inclusive ele fica muito cansado de tanto pensar,
de tanto pegar e raciocinar, e muitas vezes não chega a lugar nenhum, né? Aí você fala, rapaz... Eu acho que eu tenho meio de um TT alguma coisa aí. Vai, continua. Adiante. Aí o que acontece? Você fica muitas vezes muito ansioso, você fica irritado, você perde a chave, você perde a carteira, você não sabe onde deixou determinada situação. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você recebeu o convite que eu comecei a divulgar, alguém ligou para você e falou a meu respeito? Foi isso? Foi. Tipo, perde a carteira, faz essa coisa. Eu acho que eu já estava mais ou menos na tua frequência. Na minha frequência. Continua. Perde a chave, perde a carteira. E aí o que acontece? Eu já perdi o carro. No estacionamento, né? Eu já perdi várias vezes. Você perdeu uma vez só, tá ótimo. Perdi várias. Então seu caso é mais complicado. Vai, fala aí. E aí eu tive diversas situações. No estudo, então, né? Era bullying direto. Porque você não consegue assimilar a matéria, você vai ter que falar lá na frente. Você vai ter que fazer uma apresentação. Eu era o primeiro a ficar tremendo lá, porque eu falei, caramba, estudei, e não lembro do que tinha que falar lá na frente. E aí você imagina o apuro que eu passava, né? Com toda essa situação. E conforme você vai passando, você vai tendo diversas frustrações na sua vida. Então, você começa a se frustrar da forma que você se comporta perante os outros começam a te olhar de uma maneira estranha, porque você toda hora está ali indeciso, ou então se perdendo nas questões, sem foco, né? E aí acaba você mesmo se frustrando e você começa a entrar numa situação de depressão. Isso também ocasiona problemas no relacionamento, enquanto casamento, na questão do próprio trabalho, né? Na própria questão profissional, também ocasiona várias situações. Você não está prestando atenção naquilo que eu estou falando. Você está fazendo isso, mas aquilo não está certo. E aí, muitas vezes, se você fala determinadas coisas, a pessoa já fica totalmente ali chateada com tudo isso, né? Eu acho que eu escuto muito isso. Eu tenho escutado isso. Talvez não com mais tanta frequência, mas eu já escutei muito isso. A questão é que, assim, a nossa infância, ela é um período muito delicado e que os nossos pais, eles deveriam ter mais... infelizmente, eles aprenderam com os pais deles a forma que hoje dá a educação, né? Porque hoje em dia tem mais informação. Tem mais informações. Antigamente, as doenças que se ouvia muito falar era bicho de pé, nó nas tripas, entendeu? Era diferente. Era diferente. Barriga d'água, era diferente. Lombriga, entendeu? Esse tipo de coisa. Piolho, hoje em dia, as coisas mais... evoluiu, agora nós temos mais informação. Mais informações. Você liga lá na internet e hoje você vê de tudo, né? Antigamente não. Pessoal, vamos falar um oi aí, tem bastante gente aí já com a gente, já manda seu oi. Manda também a sua pergunta, já aproveita que hoje as perguntas hoje é no 0800, tá? No grátis, caso você não entendeu. Então aproveita aí porque o Transformers está aqui, né? Então, antigamente nós não tínhamos tanta informação assim como nós temos hoje, entendeu? Então, qualquer dor na barriga, qualquer coisa é do quê? Chá de boldo, chá de quebra-pedra, erva doce, camomila, aí vai. Assim, agora não, agora tem esse teste de esse aí que você falou? TDAH. Isso aí também. E entre outras, a gente não tinha conhecimento disso. Na realidade, todas essas questões sempre teve, né? E hoje em dia, mais do que nunca, tem bastante pessoas que tá tendo cada vez mais. Eu não sei, o índice escolar, inclusive nas escolas, se você for ver lá, tem pelo menos quase metade da sala tem algum déficit, algum transtorno de aprendizado, né? Então, o transtorno de aprendizado, ele não significa somente o TDAH, né? Então, nós temos diversos tipos de transtornos. Nós temos aí a descalculia, que aí é quando você tem situações que muita dificuldade na matemática, nas exatas,
ou seja, você não consegue fazer direito a conta, você não consegue assimilar, né? Inclusive, além de TDAH, eu também tenho descalculia. Então, eu até que era bom em matemática. É. Eu não conseguia muitas vezes entender a tabuada, eu sempre fui muito ruim na tabuada, Uhum. entendeu? Mas eu sempre gostei de expressão numérica, Sim, entendeu? sim. Gostei sempre dessas coisas. Mas aí quando começaram A vezes Y igual a B, aí, mano, Aí já, aí, fórmula de Bhaskara, aí forçou o pi, aí forçou a amizade, aí foi embora, aí não conseguiu mesmo. aí foi pronto. Aí Né? agora não consigo mais dar andamento. E essa questão, Ali, é o seguinte, na escola, muitas vezes, porque assim, eu cuido também muito dessas crianças, né, que tem essa questão do autismo, que tem a questão do transtorno de aprendizado, enfim. E a maioria das vezes, as primeiras pessoas a serem cuidadas deveria ser os próprios pais, né? Que eles que estão passando o ensinamento, eles que estão ali no dia a dia com as crianças, além da questão educacional. Então, se você tem a base da criança com a instituição, mais a questão dos pais trabalhando em conjunto, professor, a diretoria da escola, mais as crianças, aí essas crianças conseguem realmente ir à frente. Mas Porque nós sabemos que nesse mundo que nós estamos, isso não é possível. É bonito de se falar, mas isso não existe. sim, mas isso daí depende de uma nova cultura, de uma nova forma de você fazer. Porque, por exemplo, se você for ver hoje os pais são pais novos, né? É diferente de antes lá. Hoje uma pessoa com 14 anos já tem um filho, uma mulher já é dona de casa, já está ali na correria da lida, enfim, né? E não tem a estrutura hoje da maturidade para poder atuar no papel, na qualidade de mãe, porque ainda está tendo aquela outra questão ainda na qualidade de filha, né? Na questão de passear, de querer conhecer a vida, etc. E tal, e de repente já está cuidando de uma outra criança. Ou seja, troca a boneca por Troca a um bebê. boneca por um bebê. E aí começa a dificultar muito essa questão do dia a dia para a criança, porque ela também é uma criança. E então você imagina como que fica a situação envolvida no dia a dia, com essa parte da educacional, com essa parte da instrução, porque a própria pessoa não tem instrução e vai passar. Então, assim, tem uma criança, vai junto também os pais, para poder saber discernir o que está acontecendo com os pais, como que é a rotina daquela família, para fazer com que essa criança comece a adotar um novo estilo, né, de vida. Caraca. E esse coach PNL, como é que funciona esse? O coach PNL, o que é o coach? O coach, ele vai te ajudar a você atingir suas metas. Então, por exemplo, você tem determinadas questões na sua vida que parece que não vai. Você fala, rapaz, como que eu vou fazer agora para gerir? O que eu tenho que fazer agora para fazer com que essas questões aconteçam? E muitas vezes as pessoas, elas procrastinam demais, né? Ou seja, fala, eu vou fazer, mas não vai e faz. Eu vou fazer, mas deixa para amanhã, né? Quem sabe amanhã eu vou estar de melhor bom humor, motivação, vou estar mais motivacionado. Primeiro, não existe motivação. O que existe é você fazer. Você vai se motivar no momento que você começar a fazer. Então, mas você fala isso na questão... De tudo na vida. Mas também se usa muito a questão de, como eu posso colocar, no individual, no próprio individual. No próprio individual. Mas sem influência externa. Sem influência externa. Você. Não, porque às vezes acontece, eu tenho assim, eu sou um tipo de cara que se eu precisar pintar a casa e chamar um pintor, ele vem, analisa, fala assim, só tá aqui uma semana eu posso vir, e fico ansioso até ele vir. Então, enquanto ele não vem, eu tô ali tampando um buraquinho, tô lixando a parede, para me sentir que o negócio tá fluindo. Tá fluindo, até que ele venha. Sim, né? sim. Então, eu tenho essa pequena ansiedade, né? Sim. Mas também, às vezes eu tenho alguns tipos de projeto que eu penso e não falo para ninguém, né? O que eu já sofri muito com isso, porque, inclusive... ela vai assistir depois.
a mãe da minha filha, né, que ela falava assim, às vezes eu ia conversar alguma coisa com ela, e ela falava assim pra mim assim, nossa, você é muito desesperado. Mas não é porque... Não, eu falei, mas eu tô te falando isso agora, é um projeto que eu tô te falando agora. Mas eu venho pensando há meses. Não é porque eu te falei agora que quer ser desesperado, né? E não só ela, né? Porque ela sempre falou isso, então qualquer projeto que eu ia fazer com a minha filha, você é muito desesperado, você tem que ter calma nas coisas. Mas já tem uns 6 meses que eu tô pensando em como fazer, só porque eu tô te falando agora. Então, tipo, eu tinha que falar pra ela hoje, pra daqui 6 meses, né? Mas, tipo, eu tô ali lapidando a ideia, alguma coisa. Então, assim, mas não é porque ela é o que mais falou isso pra mim, na questão, assim, de comportamento na minha filha. Mas eu também já tenho outras pessoas que às vezes eu vou falar assim pra assim, ó, eu quero fazer isso, né? Eu pretendo fazer isso. Mas não é que eu quero fazer isso naquele momento. Mas eu já tenho uma intenção de fazer aquilo. Entendeu? Então, assim, às vezes você vende essa ideia como se já fosse uma ideia bilionária. Ué, mas eu tenho que vender desse jeito. Entendeu? Sim. Então, assim, eu tenho influências externas, né? Para não me causar nenhum dano, às vezes eu faço tudo que nem mineiro, na miúda. Tá certo. É que assim, Ale, quando você está conversando com uma pessoa, cada um tem uma forma de ver uma situação. Cada um vai receber aquela mensagem que você está passando de uma maneira. Então, uns vai pegar e vai olhar em conformidade com o seu mundo interior. Só fazer um alerta, tá? Nós estamos num podcast, nós não estamos numa sessão, então depois você não me cobre, tá? Fica tranquilo. Então, o que acontece? Cada um vai ver a sua realidade em conformidade com o que viveu. E aí, por exemplo, você está num casamento. Você concorda comigo que a sua esposa, ela veio de uma família diferente, muitas vezes, com menos poder ou mais poder aquisitivo, com menos ou mais instrução, com menos ou mais... Enfim, com a forma e até as questões genéticas, biológicas das quais elas têm. E você também tem aqui a sua forma de ver a vida. A forma que seus pais te deram a educação, a forma que você, desde criança, foi educado. Então, você já tem suas concepções internas e na hora que você passa aquela informação sua para o outro, automaticamente você está passando aquilo que você acredita. É a sua realidade interna que você está passando, exteriorizando para aquela outra pessoa. E aí, ela vai estar nos filtros dela, ela vai estar avaliando aquilo lá em conformidade com a realidade interna dela. Conseguiu entender? Consegui. Nunca tinha pensado nessa questão aí, não. A Cirlei está montando bom dia. Rica hoje também, bom dia a todos, chegando agora. A Cirlei pergunta assim, a falta de amor materno ou paterno na infância pode causar algum trauma na vida adulta? Sim. Sim. Quem que é que está perguntando? A Cirlei. Cirlei, com certeza. Com certeza. Aí é o seguinte, muitas vezes, quando não tem o amor, principalmente até os seus 7 anos de idade, que é o filtro que nós estamos ali, como nós fôssemos uma esponja, né, de informações, que nós somos o centro, ou seja, é trocada a nossa fralda, é dada a mamadeira, é feito várias coisas, né? Até os 13 anos é o momento que também depois você vai se formar enquanto adulto. Nesse período, você está recebendo desde o período da gestação, você já está recebendo aqui informações sensoriais, né? Você falou aí no caso da maternidade, né? No caso da mãe. Então, desde criança, desde a hora do feto, a criança já está recebendo informações aqui. Então, se ela estiver colocando a mãozinha aqui na barriga e agradecendo o filhinho que vai nascer, etc e tal, se ela estiver curtindo toda essa fase, esse período gestacional, automaticamente essa criança vai já começar a nascer mais tranquila. Você não vê que tem crianças que já nascem já dando um berrão, tem outras que já, né? Depende muito da forma. Por exemplo, se teve alguma gestação, da qual foi uma gestação difícil, de que a pessoa de repente não quis, ou foi um caso de estupro, ou foi um caso que, putz, não seria a boa hora agora. As frustrações, os medos, tudo isso. Tudo Tudo vai pegar e vai vir para o feto.
né? Nesse período aí. E muitas vezes, e você não tem ciência, né? No feto não tem ciência, porque o feto vai estar nascendo, né? E você também não tem ciência do mal que você está ocasionando, porque tudo isso fica ali no nosso inconsciente. E é justamente isso que depois de um tempo a gente vai trabalhar, tanto a mamãe quanto a criança, né? Uma das coisas principais a serem feitas é começar a trabalhar o amor próprio, né? O seu amor próprio, o acolhimento de você se sentir melhor e trabalhar também muito a questão da gratidão pelo que você já tem, por tudo aquilo que você já tem na vida, pelo fato de você estar respirando, pelo fato de você ter um braço, pelo fato de você ter uma cabeça que você está pensando, pelo fato de ter perna. Eu não tenho o que comer, eu não tenho o que vestir, eu não tenho o que fazer, mas você está vivendo. Você, muitas vezes, você tem um lugar para morar, muitas vezes você tem uma comida, seja pouca ou muita, você tem. Agradeça o pouco que tem para você começar a ter o muito. Porque quando você não agradece, você não tem nada, né? Então, Deus mesmo disse, né? Será dado àqueles que têm, tirado àqueles que não têm. Será mais tirado ainda. Que é nesse sentido, justamente, de você agradecer aquilo que você já tem, para poder realmente as coisas irem. Porque muitas vezes a pessoa está pensando, eu vou ter uma vantagem sobre determinado... Esquece, porque isso daí não vai fluir. Outra coisa ótima para ser trabalhado é a questão do perdão. Você perdoar pai, mãe, né? Que a partir do momento que você trabalha o perdão, automaticamente você está dissolvendo essas questões dentro do seu coração. E é dentro do seu sentimento que faz com que essas questões aí aconteçam na sua vida. Então, se você diminuir isso, você está fazendo com que aquela vibração, aquela frequência com a outra pessoa também melhore. Porque você está melhorando em você. Mas pode ter o perdão, tipo, eu te perdoo, mas você fica longe de mim? Não, perdão. Não, sim. Sim, pode. Existe também? Pode, opa. Eu te perdoo, mas nunca mais apareça na minha casa. Pode, mas assim... Tem que ter aquela convivência. O amigo traiu a confiança do amigo, eu te perdoo, vamos voltar a ser como era antes? Não, você fica no seu canto, fica no meu. Pode ter esse perdão também. Então, pode. Assim, a questão do perdão é uma questão... É uma questão gostosa, uma questão de você falar assim, eu te perdoo, mas assim, não adianta você falar eu te perdoo, que não vai resolver nada. É a mesma coisa, o cara que é católico, ou o cara que tem alguma outra crença, ele vai lá e de repente ele acende uma vela, né? A questão não é a vela que você está acendendo, a questão não é a oração que você está falando do Pai Nosso, da Ave Maria, ou daquilo que você... É o intento. Qual que é a intenção daquilo, né? Porque se eu não faço aquilo com intenção positiva, de coração, aquilo lá é a mesma coisa que não. É melhor você não fazer. Não vai para a igreja se você não tiver com vontade. Não vai fazer coisas que você está fazendo contra aquilo que vai te machucar. Falar, eu vou visitar meu parente em determinado local, mas é por obrigação. Então não vá. Eu vou fazer tal coisa porque eu tenho que. Se você viu que tem o que, já não é uma coisa satisfatória. Eu vou até te contar um caso. Houve um determinado momento, né, falando de mim, que eu fazia de tudo para um determinado grupo de pessoas, né, gostarem de mim. Sim. Né? Sempre fiz de tudo. Tratei bem, conversei, saíamos, coisa e tal. Só que chegou num determinado momento que eu não quis mais. Então, tipo, eu comecei a privar eles, né? Privar eles da minha presença. Então, tipo, eu me sinto melhor e não compartilhando determinadas situações do que ir lá e depois ficar frustrado por causa de alguma coisa. E assim eu fico muito feliz. Tipo, eu perdoo, mas vocês ficam lá e eu fico aqui. Sim, sim. E provavelmente quando você muda, as pessoas também vão olhar de uma forma diferente para você. Vai falar assim, mas esse cara é muito chato. Nossa, agora ele tá arrogante, né? Agora ele tá famoso, agora ele tá não sei o quê. Então... Não tô famoso, não. Eu tenho que confessar que minha mãe me fez muito mais agora. Não é? Então o que acontece ali? Quando você muda, automaticamente, tudo que está ao seu redor vai mudar. A grande questão, o que acontece? É quando as pessoas elas querem mudar o outro. E ninguém muda ninguém. Porque as pessoas elas são o que são. Mas tem influência. Então, elas têm influência. Tem influência. Isso. Teve um youtuber aí, eu acho que o nome é Ramon
Ramon alguma coisa, né? E ele gravava vídeos na casa dele, coisa e tal, mó da hora, coisa que eu gosto pra caramba, e eu sigo ele numa outra plataforma. E ele, de repente, ele ficou sumido. Parou de gravar. Aí apareceu muitos boatos por causa disso, por causa daquilo. E ontem ele gravou um vídeo, né? Dizendo que ele já tem as questões pessoais, que sofre de depressão. E a maior alegria dele que ele tinha era de gravar os vídeos, né? E o maior sonho dele era viajar para um outro país. Era um sonho da vida. E através de gravar os vídeos, ele conseguiu ir para outros, né? Só que aí, quando ele começou a gravar em outros países, tem neve, não sei o que, as mesmas pessoas que seguiam ele, que deu esse up para que ele pudesse chegar lá, foram a minoria começou a criticar ele. Sim. Porque agora você está soberbo. Porque agora, olha, você engordou. Porque agora você é aquilo. Então, tipo, aquilo que ele tinha interno, a depressão que ele tinha interno, saiu e ele falava, gente, poxa, foi um sonho de vida, vocês me acompanham aqui na construção da minha casinha, aí eu vou para um outro país visitar, que foi um sonho, eu não posso ir lá e gravar para que vocês possam ver. E eu sei que eu fiquei um pouquinho acima do peso, porque lá tinha comidas diferentes, comidas de filme, então eu queria experimentar. Então a gente comeu um pouquinho. A gente come um pouquinho sim. Aí eu recebi todas essas mensagens, sabe? Eu já tenho que ver comigo mesmo. Então quando eu abria o celular para ir gravar e eu olhava para mim e me enxergava aquilo que estavam me criticando, eu comecei a parar. Eu comecei a me chatear, eu não conseguia olhar para mim, comecei a ter nojo de mim. Entendi. Né? Então, tipo, às vezes a pessoa faz uma piada ou fala alguma coisa, entendeu? Não sabe o que aquilo ali pode causar dentro de uma pessoa. Sim. Entende? Só que ele prometeu pra gente, Ramon, um abraço, espero que um dia você venha aqui no podcast, né? Que vai voltar a gravar os vídeos como era antes, o que deixou mais que a maioria de seguidores dele feliz, porque ele é um cara muito bom. Tipo, só porque o cara foi para outro país ele vai perder a essência dele? Não, tem pessoas que perdem. Vamos convir. Tem pessoas que perdem, mas tem pessoas que mantêm, que é do mesmo jeito, entendeu? Com 1 milhão, 100 mil, né, 10 reais, sem nada na carteira, é a mesma pessoa. Só que, às vezes, a influência externa muda e acaba entrando no psicológico da pessoa. Na realidade, Ali, o que acontece? Tem um velho ditado que diz assim, você quer saber quem que é aquela pessoa, dá poder a ela, né? E assim, no momento que esse rapaz, ele começou a ficar desta forma, é sinal que ele já tinha alguma coisa lá atrás. Sim, ele internamente, de que não estava sendo resolvida, que é justamente a questão da baixa autoestima, a questão de você querer a aceitação do próximo, né? Então, eu já tive essa parte também na minha vida. Entrei em depressão suicida, já tive síndrome do pânico, já tive várias situações aí que eu não conseguia sair nem do quarto, que eu tive que trabalhar muito essas questões em mim, né? E justamente quando você começa a trilhar e você acaba, a trilha verdadeira para você poder alcançar o sucesso e conseguir chegar onde você quer, ela é solitária e muitas vezes, e você vai escutar críticas, né? Que eu acredito que é a mesma coisa que esse rapaz está enfrentando. Então, como o Whindersson Nunes também, né? Também. Porque eu, por exemplo, eu escutei crítica pra caramba, porque eu advoguei, antes de eu trabalhar na questão de desenvolvimento humano, com terapias integrativas, eu advoguei durante 10 anos, né? E também sou pós-graduado em Direito Empresarial. Deixa eu ver se você colocou aqui. Não coloquei aí. Não coloquei não, senão deixa quieto. O currículo é grande. Bom dia, MC Lidinho. Forte abraço, meu mano. E aí o que acontece? Eu vi de que para mim, aquilo lá eu não estava me sentindo legal. Porque toda hora eu me sentia do tem que. Eu tenho que fazer algo, eu tenho que não sei o que lá. E sempre a impaciência, e eu tenho que esperar o juiz, eu tenho que fazer não sei o que, tal. Eu falei, eu tenho que melhorar esse negócio. Tanto é que eu descobri o TDAH nesse período. Por isso que eu fiz a transição de carreira, mas eu já atuava, entre aspas, como terapeuta, porque eu comecei a ser tratado e não tinha pessoas para poder me ajudar.
nessa questão. Então eu fui para terapeuta alternativo, para psicólogo, tomei já muito Rivotril, tomei a cetralina, né? Que é justamente para poder atenuar essa questão aí, sair um pouquinho do cortisol e um pouco mais da noradrenalina e você começar a sentir melhor. Né? Eu sofria muito de ansiedade, muito. A minha ansiedade, eu não conseguia controlar. Então, eu ficava com forte dor de cabeça, ficava com mal-estar, vomitava pra caramba, mas eu sabia o motivo da minha ansiedade. Então, eu tinha que me acalmar, né? Quando eu fui comprar um carro, cara, você não sabe o que eu passei até que esse carro fosse aprovado, velho. Entendeu? Eu passei, o cara falou assim, ó, eu vou... aí, até tal hora eu te aviso se o carro foi aprovado ou não. Aí ele pegou e falou assim, ó, eu não consegui ir na frente do computador, mas tô te mandando aqui via WhatsApp, eu vou almoçar e daqui a pouco eu volto. E eu lá do outro lado, lá vomitando, de tanto que do sofrimento da ansiedade. Sei. Às vezes hoje me dá uma crise de ansiedade e eu não sei o porquê tá me dando a crise de ansiedade. Então, às vezes eu não consigo me controlar, né? Então eu tô te falando isso e pegando o gancho, porque o MC Lindinho, ele falou assim, ó, eu sofro de ansiedade, sou muito ansioso. O que eu posso fazer para que é o rapaz resolver? Que tava aí. O MC Lindinho. Tava não, tá? Que tá aí. Tá aí. Então, assim, aí eu li a pergunta dele e falei assim, deixa eu aproveitar de falar de mim, que, né? Perfeito. Chamar dois coelhos numa porrada Perfeito. só. Para ajudar a questão da ansiedade. Para ajudar a questão da ansiedade. Perfeito. Uma das coisas, assim, que nós utilizamos bastante é a meditação, né? E tem uma meditação chamada Mindfulness, que é justamente você pegar e conseguir fechar os olhos. Isso daí leva o quê? 5 minutos, né? Para você começar a atenuar. Então, muitas vezes você não sabe quem você é, você não se sente, você fica, principalmente quando você está ansioso ou então está depressivo, etc e tal, o corpo parece que fica meio estranho, né? Você vive tremendo, ou então você começa a sentir gelos na mão, você começa a ficar meio bagunçado. Para fazer isso, você medite. Tenta pegar e ficar mais tranquilinho, prestando atenção somente na respiração. Porque se você ficar prestando na mente, a mente mente a todo momento. Então... Sempre sou. Sempre sou, então, porque a minha mente não é a meu favor. Se você ficar prestando atenção nela, ela simplesmente está repetindo modos lá de trás e vai continuar aqui, fazendo com que você continue com os mesmos hábitos, com as mesmas situações das quais você já aprendeu. Na hora que você começa a fazer meditação, você já vai começar a deixar com que a mente fique aqui falando, só que você vai prestar atenção na sua respiração. Fala assim, sabe aquele cara chato que você fala, deixa eu deixar ele aqui de canto, porque ele é um pentelho, e aí depois, na hora que eu estiver melhor, eu converso com ele? Esse cara chato é a sua mente. Então, na hora que o cara chato, ele se silenciar dentro de você, aí sim. Então começa a mentalizar, começa a respirar, prestando atenção na sua respiração. Preste atenção em todos os órgãos. Por exemplo, na hora que você estiver meditando, preste atenção, só foque no seu pé, só foque na sua perna, só foque em cada parte do seu corpo, para você começar a se sentir, porque as pessoas, o que elas fazem, principalmente as pessoas ansiosas, ela nem vai prestar atenção em nada logo quando acorda, ela já vai querer, automaticamente, vai escovar o dente ou não vai escovar, ou vai tomar um banho, não vai tomar um banho, vai tomar aquele café correndo, daqui a pouco eu volto, tal, some, e nunca tem hora para nada, e é aquela bagunça no dia a dia. Ao invés dela pegar e Eu sou meio bagunçadinho. Então, na hora que você pegar e ver que você vai estar bagunçadinho, tem que ter um ritual logo de manhã. Ah, mas eu já acordo tarde, não sei o quê. Então, acorde mais cedo, mas um período para você. As pessoas, elas deixaram de olhar você próprio, de se curtir, de se entender, de você... Porque primeiro você tem que dar valor para você. Primeiro você tem que olhar para o espelho e falar assim, mesmo com essa barbicha, né? Mesmo com essa careca aqui e tal, cara, eu sou o cara e hoje eu vou fazer a coisa acontecer. Tudo já deu certo. Pensamentos positivos, então você vai fazendo isso daí automaticamente. Dizem que em 21 dias, se você continua fazendo esses hábitos pegam. Então, se você muda essa postura da sua vida, tendo novos hábitos, eu quero emagrecer, tá, mas o que você está fazendo para emagrecer? Você está indo para uma academia? Você contratou um personal?
qual que é o tipo de alimentação que você está tendo, qual o tipo de pensamentos que você está tendo, porque também você gera questões hormonais pela forma do que você pensa. Qual que é o tipo de situação que você está vivenciando no seu dia a dia. Então, se eu não faço essa análise da minha pessoa no meu dia a dia e começo a me autocomprometer, nada vai resolver. Ah, eu quero pegar e eu quero ter uma meta. Eu vou correr 5 quilômetros, 10 quilômetros por dia. Vai. Ah, mas não vai dar o horário. Faz depois o horário. Mas não deixa de fazer aquilo que você se comprometeu. Porque, por exemplo, na hora que você se comprometeu, ó, nós vamos ter o podcast, Diógenes, tal dia, tal. Beleza. Então, você se comprometeu comigo. Só que quais são os compromissos que você faz com você? Eu tenho que acordar cedo, deixar a sala pronta, verificar a conexão de Wi-Fi, de internet, espalhar para o pessoal que vai ter, Mas reavaliar de assim, novo. a maioria das pessoas, elas Não, vão primeiro elas vão eu responder. dou bom dia pra mim, né? Pronto. Eu dou bom dia pra mim, olho Isso. no espelho vivo, é lindo! É isso aí. Entendeu? Então a gente tem que pegar, inclusive eu até aconselho, fazer justamente isso que você está falando. Eu sou, pra quem me conhece, né, pessoalmente, sabe, assim, eu sou ansioso, mas eu sou totalmente incontrolável na questão, como que é que o pessoal fala quando você é... Pontual? Não, é outra coisa, eu sou muito pontual e eu odeio atrasos. Sim. Literalmente, eu odeio. Sim. Né? Então, assim, quando depende só de mim, eu chego no horário. Se depender só de mim. Uhum. Agora, se depender de outras pessoas, quase assim, para que resolva isso ou aquilo, para mim poder, aí o negócio fica estranho. Entendi. Porque, assim, eu acho um desrespeito, porque você vai se programar, você fez isso, aquilo, aí você, de repente, você chegou lá no momento e ninguém chegou ainda, né? Inclusive, nós tínhamos um grupo de amigos que todas as vezes que a gente se reunia, marcava o ponto de encontro para sair, aí quando faltava meia hora, a gente não pode estar aqui 1 hora, né? Tipo, nós marcávamos 4 horas, tá aqui 1 hora nós vamos, porque a minha namorada tá chegando ainda, porque eu preciso levar meu filho no tal lugar, porque o cachorro se eu não levar o cachorro para fazer cocô, o cachorro, sabe, tinha essas situações. Uhum. E assim, eu comecei a estar me irritando aqui, com essa situação. Aí eu propus assim, olha, nós vamos para onde? Nós vamos para um rodízio, o rodízio começa aqui, olha, das 7 da noite à 1 da manhã, então beleza, a gente marca todo mundo, a gente compra tudo, e marca, o rodízio começa às 7 horas. Nós vamos ficar lá até 1 da manhã, porque nós vamos conversar, vamos ficar conversa fora, coisa e tal. Então, assim, quem quiser chegar às 7, chega às 7. Quem quer chegar às 8, chega às 8. Uhum. Quem quer chegar às 9, chega às 9. Quem quiser não ir, não vai ter, mas já pagou, então tá tranquilo. Entendeu? Então, tipo, cada um começou a chegar no seu momento e eu comecei não me estressar mais com isso. Mas antes era um estresse. Ainda que poucas vezes eu mencionei, eu queria xingar todo mundo. Falei, caramba, e se fosse eu? Como é que era a situação? Sim. Entendeu? Então, tipo, eu acho um desrespeito. Ó, que nem você veio aqui. Uhum. Né? Você viu a distância que é para você chegar aqui do Imbu. Uhum. Entendeu? Uma vez eu marquei um compromisso com um colega pra gente ir lá pra Jundiaí. Né? E pra mim sair daqui, a gente marcou se encontrar lá no Imbu às 17 horas. Uhum. Aí eu saí daqui às 15 para chegar lá às 17, né? Pela força do destino, eu cheguei 20 minutos antes. Ele chegou às 19h30. Olha só. Olha o tanto tempo que eu esperei. Aí eu comecei a contar os carros cinza que passavam, quantos carros branco passava, entendeu? Para poder me acalmar, porque eu tava ficando muito nervoso. Entendi, né? entendi. E eu também conheço um cara que é super pontual. Você vai para mim assim, ó, eu vou estar na porta da sua casa 8 horas, cara, 7h58, você já pode ir no portão que você vê ele estacionando o carro. Ele é desse jeito. Entendi. Entendeu? Ele é desse jeito. Então acontecia esse tipo de situação. Então, coisas que me deixam frustrado, atraso. Eu não gosto de atraso. Não gosto. Quem me conhece e está sempre perto de mim sabe que eu não gosto. Né? E às vezes o que me solta, o que me alivia é assim. Você tá comigo. Uhum. Eu tô rindo pra você.
Se eu começar a reclamar de alguma coisa, poxa, Jorge, ó, a pessoa não vem e tal, ó, a pessoa tá atrasada, fala assim, não sei o que, se eu começar a falar palavrão, é porque o meu estresse já ultrapassou do limite. Entendi. Ah, mas se ele tá rindo, eu tô rindo, mas eu posso explodir a qualquer momento. Mas por dentro tá berrando. Você entendeu? Entendi. Então, tipo, aí, então quem me conhece sabe que se é melhor eu ter esse gatilho. Poxa, já começou a falar palavrão, então é melhor correr logo, porque tá aqui pode explodir a qualquer momento. Sim. Ou eu posso, agora, se eu explodir junto com o palavrão, chama a SWAT, que o bicho vai ficar doido. Né? Então eu tenho esses gatilhos, então, mas pra mim tá beleza. Né? Até agora todo mundo tá vivo, né? Quem saiu morto, né? Tá tranquilo. A Rica diz assim: é difícil emagrecer trabalhando com doces. O que você sugere aí? Né? Vamos ver se você ajuda nessa questão aí para Rica. Claro. Então, muitas vezes, quando você está trabalhando com alguma coisa e você já tem essa questão de... Eu, por exemplo, eu adoro doce. Eu não posso, nossa, doce e tal. Inclusive, ele estava comendo... Demais, você viu esse daqui não para. É doce, é sanduíche. Pra você ter ideia, há 20 e poucos anos atrás, lá era uma pizza para mim e uma pizza para quem ia comer. A divisão era ótima. E outra para os outros, né? Comprava, né? Enfim. Aí o que acontece? Muitas vezes você vai ter que olhar aquele doce não como doce, você vai ter que olhar aquilo ali, mas você vai colocar uma outra questão. Por exemplo, se você vai em determinado local, aquilo lá não está satisfazendo, você vai ter que fazer com que na tua cabeça aquilo olhe de uma outra forma. Eu utilizo muito a hipnoterapia clínica, que é justamente a questão de você deixar a pessoa em transe. Aqui nós já temos a questão da hipnose, né? Porque automaticamente no momento que você está olhando para a pessoa, você já está em transe e é uma questão consciente, a gente só vai ressignificar. Você vai ser hipnose também, esse tipo de coisa? Faço, mas só clínica, não... Assim você não. Você não conseguia deixar o hipnotizado também aqui, não? Não, eu deixo, mas na clínica. Na clínica. Tá. Eu queria ver esse lance com o reloginho passando. É assim que faz com o reloginho? Você tem várias formas. Você pode fazer com o dedo, você pode fazer com o relógio, você pode fazer só com a mão, enfim. Você tem várias formas. Então muitas... Calma aí, essa parte é bem interessante. Você assistiu Amor é Cego? Que o cara pega o elevador lá e ele começa a olhar todo mundo bonito. Ele foi lá e tem um estralo de dedo. Pronto. Você falou tudo. O que acontece? Quando você pega e você for ver os doces, você vai começar a ter uma nova impressão do doce. Você não vai olhar o doce como doce. Porque se eu olhar o doce como doce, eu vou querer. Então, por exemplo, se tem o cara que ele é viciado em determinado ou cocaína, ou cigarro, ou cerveja, ou seja lá o que for, eu tenho que pegar e substituir esse tipo de vício que eu tenho. Então eu tenho que colocar um vício saudável para que aquilo saia. Não adianta eu pegar e falar assim, eu vou parar de fazer determinada coisa. Tá, mas você já está tão acostumado com aquilo, alguma coisa você vai ter que colocar no lugar. Para poder justamente você começar a ficar melhor. Tem gente que vai colocar lá, ao invés de um cigarro, vai colocar uma bala, sei lá. Você vai, ancorar, que nós chamamos de ancoragem em determinada situação para você começar. Viu o doce, começa a pensar que é uma outra coisa. Não o doce. Alguma coisa que de repente você não goste, de preferência. Para você, justamente, você olhar e falar, nossa, o doce, você vai ver que você vai começar a emagrecer, que é um absurdo. Eu dei umas sugestões aqui, mas é bom não falar que é o isso é uma das coisas, né? Outra coisa... Mas como consegue? É a questão da ansiedade. A pessoa gosta, mas tem alguma coisa ligada à questão de a pessoa olhar e estar comendo muito doce com ansiedade? Total. Porque se eu como demais determinada coisa... Ou você come demais, ou você para de comer. Tanto uma forma quanto da outra pode ser questões da ansiedade. A depressão também dá isso, né? É mesmo, cara? Então, o que acontece? Você tem que começar a olhar aquilo ali com outros olhos. Você tem que começar a olhar com uma forma mais
mais tranquila aquela refeição. Falar assim, tá, tudo bem. Se eu como demais determinada coisa, ele está indo para o meu organismo. E isso daqui está fazendo o que com o meu organismo? Então a gente não analisa a situação antes de fazer determinada coisa. Por exemplo, você vai começar a comer carboidrato, ou vai começar a comer muitas verduras, legumes, tá? Tudo isso que você está colocando para dentro, isso daqui está mostrando quem você é. O que é que você vai gerar de você? Então, por exemplo, se você quer olhar uma pessoa que adora doce, uma pessoa que come toda hora doce, qual que é o formato dessa pessoa? É uma pessoa mais saudável ou uma pessoa menos saudável? Mas A pessoa que come os legumes, etc e tal, é uma pessoa mais saudável ou menos saudável? Como que é? O que realmente vai... O que você valoriza? Você valoriza, por exemplo, mulher valoriza muito a questão da beleza, tá? Se eu chegar para mulher, difícil, mas espera aí. Porque você, o que a gente quer? A gente quer questões imediatas, questões rápidas. Ah, eu vou trabalhar para ganhar dinheiro. Puf, mas você quer agora. Você não está pensando daqui 10 anos, 20 anos no investimento, numa situação. Você quer resultado já. E resultado já não vira. Então, é uma questão com o tempo. São mudanças de hábitos. Muitas pessoas têm uma frustração grande. Todo mundo tem frustração porque você cria expectativa. Então, assim, eu não posso ficar criando expectativas sobre as questões das quais eu quero. No momento que eu crio expectativa, se aquilo não acontece do jeito que eu quero, eu me frustro. Que é a questão, por exemplo, da questão de você pegar e ficar esperando. Não, o cara vai chegar no horário, vai acontecer. Só que você vai se frustrar. E se ele não chegar? Qual o problema? Você está entendendo? Então, essas coisas, aí vem essa parte do é difícil, né? Eu passei muita vergonha com isso. Eu ia almoçar, nem sempre, mas houve uma situação na minha vida que eu ia almoçar muito em restaurante, principalmente em shopping. Então você chega no shopping, você vê um monte de comida boa, cara, e você vai lá, coloca aquilo. Tipo, self-service pra mim é uma maravilha. Eu vou lá, coloco. Aí quando a gente senta na mesa, feliz da vida com aquilo que a gente vai comer, e olha pro lado, vê que foi o mesmo prato, mas ali fininho, todo colorido. Ah, de repente é só um. Aí você começa a olhar o seu ambiente e você vê que todo mundo tá comendo ali tudo bonitinho, educadamente, né? Você vê o pessoal... Você fica constrangido, né? Aí você vê que o pessoal tá tudo lá, fit nights, tá ligado? Fit nights, aí você... Eu penso assim, eu vou comer rápido para abaixar um pouquinho, para quando abaixar um pouquinho eu tomar respirada, porque aí a comida já foi embora, vai vir outros. E não vai ver o que eu fiz. Não vai ver o que eu fiz, vai achar que eu tô... né? Eu já fiz muito isso, cara. Sim, né? sim. E aí o que acontece? A gente fica sempre preocupado, né? O que é a pré-ocupação? Ou seja, antes do tempo. Você se ocupa antes do tempo, a coisa não aconteceu. Muitas vezes as pessoas elas estão aqui, só que ela já está pensando, nossa, mas à noite eu vou fazer não sei o quê, mas tal vai ter não sei o quê, né? Por exemplo, eu peguei e vim para cá. Eu sei que eu ia ter atendimento agora, depois que eu fosse sair. Só que eu falei, o que for para ser, vai ser. Então a gente tem que confiar na lei do universo, confiar em Deus, confiar de que tudo vai conspirar ao nosso favor e sem colocar a questão do é difícil. Vai e se solte. Flua com a vida. Porque quando você flui, as oportunidades e as questões da vida, elas vão vir até você e a coisa vai acontecer do jeito que tem que acontecer. Não aquilo que você quer, mas é aquilo que é o melhor para você. E essa é a grande dificuldade das pessoas em pegar e olhar as situações nesse aspecto, de pegar e fluir, porque tudo ela quer ter controle. Tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma, tem que ser não sei o que lá. Ué, e se for melhor do que a sua forma? Cara, não ficaria melhor? Eu conheço alguém que é desse jeito, velho, desse jeito. Talvez tá assistindo, talvez vai assistir depois. Mas eu conheço uma moça, cara, que se as coisas não for do jeito dela, rapaz, é uma briga. Nossa, velho, é um estresse que sobe lá em cima. Aí depois, aí fala que isso aqui não tem nada a ver, se frustras. Você entendeu? Aí depois, quando vai pensar que não, aí ela faz e solta essa frase. Na minha infância, meu pai já falava assim, filha, nem tudo vai ser do jeito que você quer. Mas só depois.
Mas aí o que acontece? Antes de pensar, né, nisso, primeiro faz uma destruição a longo prazo Sim. para depois pensar. Só que, tipo, pensou, mas a destruição já foi feita. Exato. Entendeu? Então, assim, aí, inclusive eu falo assim, eu falava para ela assim, olha, na vida a gente se perde muito tempo brigando. Muito tempo falando coisas que não tem nada a ver. Uma vez eu falei assim pra ela assim, olha, eu já chorei quando eu achava que não tinha que chorar. Já me desesperei quando não precisava se desesperar. Muitas coisas eu fiz quando não havia necessidade. Sim. E muita gente faz. Então, se você tem noção de as coisas que não funcionam do seu jeito, que não é do seu jeito, pra que criar tudo isso? Exato. Entendeu? Um exemplo. Eu tenho algumas amizades, né? Tinha algumas amizades que do nada a pessoa se estourou comigo. Não é mais como era antes. Porque do nada ela pode chegar e se estourar. Então eu já espero isso dela. Então, para que não venha me frustrar, eu pego e recua. E recuo. Entendi. As pessoas é o que eu te falei. Cada uma tem uma forma de pensamento e por incrível que pareça, as brigas e as situações são muitas vezes por pequenas coisas, mas porque você já tem alguma coisa guardada dentro de você. Então, se a pessoa fez alguma coisa com você, ou ela estourou, ou aconteceu determinada coisa, não significa que o problema é com você. O problema é com a própria pessoa. Isso seja em relacionamento, isso seja em amizade, isso seja o que for. Porque dentro dela não está resolvida determinada coisa. Então, por exemplo, pode chegar para mim e falar assim, ó, Jorge, você é um péssimo profissional, você é estuprador, você matou não sei quem, você traiu, você fez, tal. Eu vou falar, é? Legal. É a sua impressão, é o que você pensa. Para mim, pouco importa o que você pensa. A questão é como eu estou comigo. Então, as pessoas elas ficam muito preocupadas com o resultado que ela vai dar para o outro, com a situação com que o outro está vendo ela, com o jeito. Então, nós não somos rótulo, nós não somos uma Coca-Cola, né? Que vai lá e vai mostrar o rótulo, é lindo, maravilhoso, tal, não sei o quê. Não. Nós temos a nossa individualidade e, em primeiro momento, é você que tem que se respeitar. Não aguardar com que o outro te respeite. Porque se você não respeita, o outro também não vai te respeitar. Então, no momento que você se posiciona para a vida vai se posicionar para você. E não queira ficar agradando todo mundo. É igual eu, há 20 e poucos anos atrás, antes de entrar na terapia, nessa transição, né? Inclusive, talvez deve estar até vendo aí, Sandra, um abraço, que foi uma das pessoas aí que me incentivou nesse período aí, dessa transição, né, da terapia, que ela falava isso, a questão é você pegar e trabalhar com amor, não importa, por exemplo, tem um monte de técnica, tal, técnicas são técnicas, a questão não é a técnica em si, a questão é quem você tem, como que você é, qual que é a sua alma, isso é para qualquer tipo de profissão. O que você olha, o que você vê para você? Você é uma pessoa do bem? Você consegue olhar as coisas ao invés do negativo, mas de uma forma positiva? Ou você está sempre reclamando, sempre tudo é muito difícil, sempre as pessoas não prestam? É igual, eu não vou casar porque relacionamento não dá certo, eu não vou casar porque homem nenhum vale nada. Isso são suas crenças. Então você tem que tratar isso. Provavelmente você aprendeu isso com seus pais. Eu já vi pessoas falar isso para criança. Então você imagina. Não dá valor a homem nenhum, que nenhum homem presta. Eu presenciei isso, eu sempre falei. Aí eu peguei uma vez e falei assim, por que você faz isso pra sua filha? Porque nenhum homem presta. Pois é. Aí eu falei assim, nossa, que chato, né? Porque você teve uma frustração, aí você quer que a sua filha já cresça nesse sentido. Pronto. Entendeu? É isso aí. Então sempre que eu vi alguma coisa. Tem muita coisa que eu falo quando alguém faz alguma coisa na minha frente, mas tem coisas que eu deixo pra lá pra não entrar na discussão alheia. Sim. Mas eu aprendi, eu não lembro aonde, é uma coisa legal que eu faço, né? Não tenho feito com tanta frequência, mas é uma coisa que eu faço, né, que eu consigo deixar meu subconsciente ligado numa determinada coisa. Né? Um exemplo, digamos que você precisa realizar um trabalho, seja lá qual for. Certo. Né? Seja lá qual for.
né? Vou dar um exemplo aqui. Você precisa criar uma logomarca para sua empresa. Tá. Só que você está sempre esquecido disso, né? Então não presta tanta atenção. Mas se eu pego um caderno e começo a escrever lá, preciso criar minha logomarca, preciso criar minha logomarca, preciso criar minha logomarca, 50 vezes no dia. No outro dia eu vou lá e escrevo 100 vezes, preciso criar minha logomarca. Faço isso por 3 dias. Até eu criar minha logomarca. Por quê? Porque nesse período eu sei que eu não vou criar minha logomarca. Mas depois eu posso fazer qualquer coisa, meu consciente vem e... Sem consciente. Isso. Você tem que criar sua logomarca. Um abraço aí pro Cleiton Rocha da BR. Bom dia. Alguém mais sem som ou só eu mesmo? Pessoal, tá sem som aí? Vê primeiro aí, que senão... Deixa eu ver aqui no nosso retorno aqui se tá... Vê se melhorou o tá som. sem som. Ou só eu mesmo? Pessoal, tá sem som aí? Coloca aí o primeiro aí, senão... Cleiton, o meu retorno aqui tá saindo som, tá? Dá uma olhada aí pra você aí que aqui o meu retorno tá com som. Tem mais alguém que tá sem som aí? Meu retorno aqui tá saindo som, tá? Dá uma olhada aí pra você aí que o meu retorno... Produção, tá uma atenção aí pro Cleiton. Escreve aí se pra ele vai que tá tudo certo aí. Tá bom? E Cleiton, assim você conseguir ouvir, escreve pra ele que assim que ele estiver nos ouvindo, porque eu tenho uma mensagem pra ele dar um ok. Então o que acontece? Eu fico nesse eu acho que é um display, sei lá, mas nesse gatilho. Então, tipo, eu tô dirigindo o carro, tô ouvindo uma música, entendeu? Uma música qualquer, de repente, você tem que criar seu logo. Aí eu vou fazer o teste, você tem que criar seu logo. E aquilo fica ali me perturbando até eu ir lá e pronto, criei o logo. Aí num passe de mágica, isso some na minha cabeça. Entendeu? Mas aí concretiza ou não? Não, só depois que eu concretizo. Ah, sim. Entendeu? Sim. Só depois que eu concretizo. Tanto que, eu preciso chegar em tantos números de inscritos. Eu ficava, preciso chegar a tantos números de inscritos. Então, isso ficava martelando. O que você vai fazer para... Inclusive, veio até uma pessoa aqui e falou assim, o que você vai fazer a partir de hoje para fazer isso? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, fazer aquilo. Não, o que você vai fazer? Não, eu vou me esforçar mais. Aí essa meta a gente atingiu. Isso. Mas ficou assim martelando na minha cabeça. Sim. Nós já temos uma outra meta. Eu nem comecei a escrever, ela já tá aqui na cabeça. Perfeito. É isso aí. Então eu tenho esse estralo. Talvez para a pessoa que tá lá com problema, a rica, né, com problema com doce, talvez funcione para ela também, né? Não for mais comer doce, não for mais comer doce. Talvez isso funcione, não sei, né? Sim. Cleiton, um forte abraço aí, cara. Agora tá chegando som aí para ele aí, tá? O Cleiton faz parte da produção, né? Ele é o cara que assiste o podcast, está sempre nos orientando. Legal. E hoje nós estamos aqui porque ele tem um apoio moral muito bom pra gente aí. Cleiton, um forte abraço. Todo podcast eu agradeço as pessoas que me ajudaram, perfeito, que estão próximas. Ótimo. Muitas eu não falo o nome porque eu gosto de manter a minha retaguarda, mas algumas pessoas eu falo, né? Eu falo porque estão longe, e o Cleiton é uma delas. Porque a inveja nasce no íntimo. Ninguém tem inveja de quem tá lá longe, mas de quem tá perto de você. Então, o Cleiton tá lá longe. É umas coisas da minha cabeça. Não tem problema. Umas loucuras. Então, isso daí, uma das coisas que você falou, é justamente porque assim, as pessoas falam muito da questão da lei da atração, né? A lei da atração. Então, assim, a questão é que você não consegue... ter essas questões todas que são ditas, como a lei da atração, etc e tal. Porque se você não entra na frequência daquilo, não tem como eu atrair nada. E assim, tudo vai vir em conformidade do que eu estou. Então, por exemplo, eu quero prosperidade, mas internamente, como estão suas crenças? Você continua ainda limitado? Você continua pensando que você quer, mas o seu sentimento continua falando, olha, não vai dar certo? Olha, isso daí não é verdade? Olha, como que eu tô? Então, no momento que eu consigo chegar nessa frequência, automaticamente eu consigo aquilo que eu quero. Então, por exemplo, nós falamos uma questão de relacionamento agora há pouco. Se a pessoa, ela tá com uma outra pessoa, ela tá tendo uma frequência do quê?
negativa, se ela está pensando que relacionamento é ruim, porque se ela está com uma pessoa. Se ela está com um sócio, ou se ela está com uma amizade, os pensamentos dela vão entrar na frequência daquilo, que é negativo para ela. Então, o que eu quero? Eu quero uma coisa boa, eu quero uma coisa melhor, e automaticamente as coisas vão mudar. Por quê? Não porque o cenário em si mudou, as coisas continuam as mesmas, mas você mudou. Então, no momento que você muda todo o seu mundo externo, porque você está mudado internamente. Não tem pessoas que vai pegar e vai falar assim, ô Alê, aí vai chamar o Alezinho, não sei o que lá, o cara que batia a bola lá e só vivia ferrado, tal, que a gente fazia, não sei o que, tal. As pessoas vão ter a mesma concepção do Alê com a idade que ele tem hoje, daquele que te conheceu antes e daquele que vai falar com você posteriormente. Pô, uma vantagem nisso aí eu tenho, que eu sempre fui bonito. Isso daí, né? Minha autoestima ninguém tira. Pronto, tá ótimo. Minha autoestima chega a transbordar em relação a isso, né? Porque dinheiro tá complicado ainda. Não, mas então, vai entrar. Isso é uma das coisas, entendeu? Então, por exemplo, mesmo que você não tenha, mesmo que você abra a geladeira e você fala, cara, não tem nada, você não tem que pensar naquilo, de que não tem nada. Você já tem que se ver próspero, você tem que se sentir próspero. É difícil com a barriga vazia, eu sei, mas de qualquer forma, você tem que fazer esse treino. É a mesma coisa, estou pensando em boletos. O que eu vou atrair? Mais boleto. Estou pensando em dívida, que eu vou atrair mais dívida. Então, no momento... Porque eu entrei no quê? Eu entrei nesta frequência. Eu pensei em questões negativas. Então, tudo aquilo que você entrou na frequência, ferrou. E aí, isso acontece tanto de uma forma quanto de outra. Inclusive, isso serve também para doenças. As pessoas falam, nossa, mas eu estou doente, eu estou com uma dor aqui, eu estou com uma dor ali... tô com uma dor no joelho, tô com uma dor na perna, tô com uma dor de cabeça. Tudo isso são consequências emocionais. 94% das doenças que nós temos, elas são de cunho emocional. Elas não são de cunho hereditário, é lógico. Você tem aí pelo menos uns 3% que é de cunho hereditário e o restante, uns 2% que é alguma questão de vício. Uns 3% que é alguma questão de vício. Você sabia que se você pesquisar qualquer coisa na internet, no YouTube, no Google, qualquer coisa tem... Ah, meu nariz tá coçando. Começou a coçar porque você dormiu um pernilonguinho, foi lá e picou. Nossa, meu, tá coçando. Você ir lá e pesquisar nariz coçando. Tem um monte de doença que o pessoal arruma pra isso, a pessoa coloca na cabeça. Coloca na cabeça. Por exemplo, como que é que nós funcionamos? Nós temos o nosso consciente, nosso subconsciente, nós temos o inconsciente superior, né? Porque nós temos a questão superior. Questões divinas, questões coletivas, enfim, questão superior. Então, eu tenho uma atitude, eu tenho que tomar. E muitas vezes eu tenho medo de tomar aquela atitude, eu não encaro aquela atitude. Eu não gosto de escutar críticas, por exemplo, né? Aí o que eu faço? Ao invés de eu pegar e escutar a crítica e aprender com aquilo que está ali, eu me recolho, eu falo, não quero saber. O que vai acontecer? Aí essa informação, ela vai para o inconsciente superior. Porque eu peguei e me calei. Só que se eu tivesse feito algo, eu teria melhorado. Aí o que acontece? Aquele tipo de energia que eu fiz, inconsciente, eu atraí para mim mesmo. Só que ele vem em forma de doença. Ou seja, o cara não vai começar a escutar, vai ter problema. Eu tenho muito orgulho. O cara vai sentir dor no joelho, o cara vai começar a se sentir mal. Né? Eu tenho dor nos rins. Dor nos rins é medo, né? De você de não tomar alguma atitude. Então, se você pega e você toma determinadas atitudes, você faz aquilo que tem que ser feito, por mais que você tenha medo ou que você acha que as pessoas vão falar, mas pelo menos você se libertou de muitas situações. Você vê, tem tantas pessoas que têm problema de câncer, tem tantas pessoas que têm problema de diabetes. Diabetes é mágoa, entendeu? Então, assim... mesmo, rapaz? Oh, diabetes é mágoa? É mágoa. Conte-me mais sobre isso, que ficou entendeu? Interessante. Então, se você começa a guardar muitos ressentimentos, muitas questões, você começa a ter problemas de doença. Então, por isso que não é interessante. Aí a pessoa fala, eu vou no médico, né? Os antigos muito, né? Eu vou no médico, eu tenho que resolver isso. Tem problema de não sei o quê, problema na coluna, problema não sei aonde, problema não sei o quê. Aí o que acontece? Toda hora essa pessoa está com problema, toda hora ela vai lá tomar um medicamento. Só que o medicamento é psicológico. Muitas vezes eu estou indicando placebo para você e você fala, nossa, como eu melhorei, o doutor me passou o remédio.
Mas é porque você pensou que aquilo ia dar certo. E por que você não faz isso para as outras áreas da vida também, de que vai dar certo? Não é? Se o próprio placebo deu certo lá, então você acreditou tanto, porque você viu um cara de roupa branca, que o cara pegou e fez tal, tem toda uma situação, e ele tem uma autoridade perante aquela questão, e ele pegou, pelo fato dele ter te indicado uma aspirina lá, você melhorou do coração. Isso fez lembrar uma época que estavam fazendo, eu não sei a marca, mas também se eu soubesse eu não ia falar. Houve uma época que uma empresa aí estava fabricando remédios, mas era comprimidos de farinha. Não tinha Sim. Você lembra dessa época? Lembro sim. Então, e teve muita gente que tomou sem saber Sim. e não teve reação nenhuma. Sim. Né? Não teve reação nenhuma. Outras não, porque realmente. Mas foi psicológico, né? E outras não, opa, eu tô dando. Eu tô tomando. Tô tomando, tá tranquilo. Pra mim tá dando resultado. O Cleiton Rocha, maravilha, motivador e encorajador. Esse cara é demais, velho. Esse Cleiton é demais. São pessoas assim que eu quero. Maravilha. Pessoas boas é sempre bom estar junto, cara. Sempre bom. Assim, quando eu falo assim que tá longe, que a inveja nasce no íntimo, porque assim, as pessoas que estão em minha volta, que me auxilia, que me empurra, entendeu? De repente ela não tem, outras pessoas conhecem, convivem, mas não tem esse apoio que eu tenho. Que você tem. Que eu tenho, e vai falar assim, poxa, mas por que você apoia ele e não a mim? Não é porque, porque eu tenho as coisas que eu procuro fazer, eu me dou o máximo para fazer. Então, poxa, às vezes, né, eu acredito que eu sou digno de ter um apoio mais próximo, entendeu? E o pessoal não pega leve, entendeu? Não pega leve, não pega pesado mesmo, né? A minha filha, que é a minha gerente de produção, né? Ela me dá mais bronca do que tudo, cara, entendeu? Me dá mais bronca do que tudo. Ela corrige a página inteira, ela que vai coloca, pai, assim tá bom, assim não tá bom, entendeu? Então, assim, aí eu tenho que começar a colocar os cargos, né? Sim. Mas, então, assim, tem gente que pode falar, isso eu tô falando da minha filha, né? Mas tem gente que fala assim, fulano apoia você e não apoia eu, mas qual o tipo de apoio que você tá querendo? De repente você é uma pessoa que planta aqui e no dia seguinte já quer ser o fruto e as coisas não são assim. E graças ao bom Deus, eu tenho umas pessoas que me ajudam demais, entendeu? Demais, né? O Cleiton da BR, o grupo de YouTubers me ajuda demais, me encoraja demais, se empurra para frente. Então, assim, eu tenho, para fazer o que eu faço, eu tenho um psicológico legal graças a essas pessoas. Que bom. O Cleiton, ele puxa a orelha quando tem que puxar, entendeu? Quer dizer, todo mundo. Mas quem mais me dá bronca é minha filha. É minha filha, meu Deus do céu, né? Não, pai, você tá vendo o que eu tô fazendo, não sei o quê, e às vezes meu amor, por que você não... Pai, calma, eu tô fazendo aquilo que a gente tá fazendo ainda, entendeu? Então, assim, como que era o Alexandre antes e como que é o Alexandre hoje, depois que eu comecei a me focar só nessas coisas e guardar as pessoas que estão nesse lugar. Sim. Como o meu colega Cleiton está bem longe, ninguém vai chegar nele e vai ficar, olha, para te apoiar, porque não vai dar certo, não sei o quê. Também se chegasse nele, ele não ia... Ele te conhece, então tá tudo certo. E se chegasse nessas pessoas também, o máximo que a pessoa que ia acontecer com essa pessoa, ó, sai que você não faz parte desse rol. Sim. Entendeu? Então, para acontecer tudo isso, eu guardo todo mundo às 7 chaves. Isso é uma das coisas que você falou, Ale, e até me fez eu pensar numa questão que é o seguinte: muitas vezes as pessoas elas ficam nessa questão de, se você tá até no grau dela, ela tá ali com você. Se você ultrapassa, opa, peraí, né? As pessoas já ficam meio assim receiosas com essas situações. E muitas vezes quando fala mal de determinada pessoa, e por mais que você conheça essa pessoa já há muito tempo, você vai ficar, opa, mas você tá falando mal. Mas peraí, quem que é a terceira pessoa que está falando? O quanto que você verdadeiramente conhece? O quanto que a sua alma está conectada e o quanto que o seu sentimento está ali? Ou você é aquele tipo de pessoa que você vai pelo que os outros falam, não pelo aquilo que você sente. Então, no momento que você vai pelo que os outros falam, você não tem amor próprio, você não tem autoestima e você não faz nada na sua vida a não ser em decorrência dos outros. Eu quero ver você me convencer que eu sou feio, cara.
Ah, cara, eu não vou te convencer porque você é muito bonito, cara. Eu desafio qualquer um aí me convencer que eu sou feio. Não, você não é Eu feio. posso ter algumas situações que eu já ainda estou trabalhando para resolver. Mas essa parte já está resolvida. Já tá resolvida. Eu duvido alguém me convencer que eu sou feio. Não é feio, não, Chega cara. a ser um deus grego, cara. Olha tanta beleza. Na realidade, não existe gente bonita, ou melhor, não existe gente feia. A realidade existe o que você enxerga em você. Você pode ter uma beleza interior, você pode ter uma... Enfim, eu não sei qual é o tipo, o que você considera como beleza. Quando Deus estava lá criando o céu e a terra, ele olhava para mim, pai, isso aqui é legal. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Eu não ia colocar não, mas vou colocar que é bom mesmo. Respondi? É isso aí. Pronto. É isso aí. Mas aqui você fala também que sobre terapeuta quântico. Isso. Como que funciona aí quântico? É aquela questão de... que eu uso muito como exemplo, né? Se eu estiver errado, vou aprender agora. Quando você pega uma pedrinha, joga num balde d'água, cria aquelas ondas, é mais ou menos isso? Isso, é mais ou menos isso. Então, assim, nós somos seres humanos e tudo aqui é uma ilusão. A gente parte desse pressuposto. Já assistiu o filme Matrix? É o que eu ia falar, nós estamos no Matrix? Pronto, nós estamos numa Matrix. Então, nós somos nêutrons, prótons e elétrons, que são partículas que se movem a todo momento e a toda hora, ela está se movendo em conformidade com aquilo que você está fazendo, ela nunca para, né? Então, se você pegar realmente um binóculo capaz de ver, vai ver que você é uma massa condensada, vai ver de que você tem tudo isso daqui, mas você é feito de energia, como a parede, como a mesa, tudo é feito de energia, então tudo depende da forma do que você pensa. Por isso que o seu pensamento, ele gera também formas, pensamento, que é justamente um tipo de energia que vai fazer com que a situação aconteça ou não na sua vida, ou de uma forma positiva ou de uma forma negativa, depende daquilo que está gerando. Então, no momento que eu sou essa energia, o que eu estou gerando com essa energia da qual eu tenho dentro de mim? Por isso que os louvores, as orações, as músicas, tanto negativa quanto positiva, vai gerar aquilo que você tem. Então, o que o terapeuta quântico faz? O terapeuta ele vai justamente fazer com que você alinhe a sua frequência para atingimento daquilo que você precisa, daquilo que você quer. Qual que é o objetivo? Do que eu tenho que atingir? Eu tenho que me equilibrar. Eu tenho que colocar essas energias de uma forma adequada para poder fazer com que eu esteja em consonância da qual aquele objetivo, aquela situação eu queira atingir. Conseguiu entender? Meio cafudiu tudo aqui, mas continua. Então, o que a gente faz? A gente faz técnicas para justamente deixar você num estado vibracional tranquilo, para você conseguir acessar essas questões das quais você precisa internamente. Tem algum exemplo, com uma técnica que você pode falar? Tem. Você pode pegar e induzir a pessoa a ficar com tranquilidade, porque tudo você tem que ter um estado, né, vibracional. Então você tem o estado teta, né, que inclusive tem uma técnica chamada também de teta healing, que é justamente você acessar esse estado para você conseguir acessar as coisas das quais você precisa. Você tem que se conectar com a criação, com o Criador, com aquela questão da qual você muitas vezes ansioso e num estado vibracional totalmente com medo, com fobias, etc. e tal, você não conseguiria atingir. Tipo, andar descalço no meio da... Ajuda, tudo. Isso, perfeito. É isso aí. Porque a árvore em si também ela tem vida. Então, no momento também que você está abraçando uma árvore, no momento que você está descalço numa terra, você está descarregando também, você está ajudando a descarregar aquela energia. E isso daí é para você fazer no seu dia a dia, tal, né? É lógico, a técnica a gente faria na clínica, tal, para poder resolver. Mas isso daí... Tem uma árvore lá na clínica? Árvore daí em qualquer lugar. Você pega uma mangueira, por exemplo, você abraça a mangueira ela tem uma energia muito forte também de conexão. É mesmo? Opa! Entendeu? Você pode ver lá as raízes, tudo lá, ela tem uma forma aí que vai fazer com que ela sugue aquelas energias negativas suas entendeu? Então tem várias coisas que você pode fazer. É tipo uma técnica, como é que é? Xamanismo?
Não, 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 não. Xamanismo já é outra coisa, né? O xamanismo, ele adota questões da natureza, né? Então, ele adota questões de ervas, ele adota questões de fumo, ele adota... Mas aí já é uma outra vertente da qual eu não trabalho, né? Que aí você já vai para a questão da... Você tem um leve conhecimento leigo no assunto. No assunto, é. Entendi. Na realidade, eu conheço vários assuntos, mas tem coisas que eu sou aprofundado. Tem outras coisas que, como eu não atuo, né, para mim não é profundo e você só tem aquela raspadinha para poder saber. Para poder saber o que se trata. Porque geralmente as pessoas elas falam mal das coisas, só que elas não conhecem. Então, elas julgam o outro. Ah, mas o que o outro faz? O que o outro não sei o que lá? E muitas vezes o outro ele vai te ajudar de uma tal forma e você está julgando aquela questão ou a pessoa porque a forma que ela se veste, o que ela tem de curso, o que ela tem de questão financeira, a forma que ela fala. Então, nós julgamos os rótulos. Então, a gente tem que parar de sair dos rótulos para poder realmente viver a nossa essência. Não importa, cara, eu tô a fim de comer o frango com a mão, vou comer o frango com a mão. As pessoas ficam lá com garfo e faca, tal. E o chique não é, o chique é com a mão. Ah, então quer dizer que o chique é comer com a mão? O chique é comer com a mão, cara. Você vai ficar quanto tempo lá com frango a passarinho lá, cortando com garfo e faca? Eu sempre tive vergonha de ser chique. Não, então. Mas o chique é o humilde. É o cara que vai lá e faz porque ele tem vontade de fazer. Na Índia mesmo, todos os pratos que eles estão lá, eles comem com a mão. É lógico, é uma outra cultura, uma outra forma de ver. E aqui nós temos diversas culturas, nós temos uma miscigenação ferrada. Então, se você quer, por exemplo, ir para o Japão, você vai para a Liberdade, né? Que nós estamos aqui em São Paulo. Se você quer para a Itália, você vai para a Moca, né? Se você quer para determinado... Então, você tem uma miscigenação vai ali na Liberdade. E várias culturas diferentes, né? Então, tudo isso fica na sua cabeça. Eu posso fazer o que é certo, eu posso fazer o que é errado. O certo ou errado, existe o certo ou errado? Existe? Depende do ponto de vista. Tudo depende. Aqui, nosso símbolo da paz é o pombo branco. Em outros lugares não é um pombo branco. Exato. Aqui, pra gente se vestir de branco, no final do ano... quer ser uma coisa, amarelo quer ser outra coisa, né? Então, assim, tem gente que fala assim, que religioso, é errado matar. Tem gente que fala assim, é errado matar, mas se explode uma guerra, você quer morrer certo? Então, os muçulmanos, por exemplo... Eu não quero morrer certo. Os muçulmanos, por exemplo, eles muitas vezes, eles têm a questão até da OTAN, tal, mas eu não vou entrar nem muito nesse assunto, mas o que eles têm como certo? Eles têm que eles vão defender aquilo independente de qualquer coisa, por isso que existem os homens bombas, existe toda aquela questão. O Osama Bin Laden mesmo, na época lá que foi do 11 de setembro lá para poder... Mas existe um incentivo, né, o mais virgem aí depois, quando, né, tem uns incentivos aí que eles falam. Bom, aí eu não sei porque eu não acompanho essa parte. Não, eu nunca vi ninguém votar e falar assim, não, é verdade mesmo, mas eles estão... Então, mas cada um vai defender o seu ponto de vista, porque é aquilo que você vivencia. Então, nós chamamos isso de usos e costumes. Tudo aquilo que é feito rotineiramente, no nosso dia a dia, a gente vai adotar nos nossos costumes. Então, por exemplo, por isso que é importante a mudança de hábito. Aí você fala, eu quero mudar, eu quero... tirar essa questão de ansiedade, eu quero mudar tal. O que você está fazendo com você para você mudar? Você está começando a adotar nova postura com você, não com o outro. Porque muitas vezes a pessoa me procura falar, esse meu amigo aqui está precisando melhorar a cabeça dele, está precisando de uma terapia, está precisando de sei o que lá. Só que na realidade muitas vezes é o próprio cara. A própria amiga que tá lá falando. Lógico, a pessoa precisa, mas ela mesma, ela não toma iniciativa... diagnosticando ela própria. Exatamente. Ela não toma iniciativa dela mesma ir lá. Então você sempre vai falar, é o outro. Só que quando eu aponto um dedo para você, eu tô apontando 3 para mim. Não é? Ah, é você que tá precisando, é você, tal. Será? Eu ou você? Então, tudo quando você acusa o outro, ou quando você fala do outro, primeiro, olha dentro de você. Porque o outro é o seu reflexo, porque não existe o outro.
Existe somente você. E no momento que eu começo a me entender, aí sim a coisa começa a fluir. Só que o problema é que quando você começa a querer enxergar a realidade dói. Porque você vive na Matrix. Você vive numa realidade paralela. Você não consegue ver a vida de fora. Você só vê ela em conformidade com aquilo que lhe é apresentado. Então, sua maior prisão é o quê? Sua própria mente. Ainda bem que eu assisti o filme Matrix. Hoje eu posso ter um pensamento mais... Mas me fala assim, ô Jorge, me fala. Com todo esse caminhão carregado de informação na sua cabeça, não causa não gera um estresse, né? É tranquilo? Tranquilo. Não tá curto-circuito, não? Não. Os neurônios não superaquecem? Não. Né? Isso é um outro ponto. Por exemplo, porque eu fui diagnosticado com TDAH, conforme eu conversei logo no início do nosso podcast aqui. Quando você gosta de determinada coisa, você é excelente naquilo. Agora, quando você não gosta, nem comece. Então, me chamou minha atenção. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Uhum. Então, o que acontece? As pessoas falam, você é burrinho, logo quando é criança, né? Porque não consegue assimilar determinada matéria, não consegue interagir, etc e tal. Mas é que você não focou no que aquela criança mais gosta. Se você der para ela aquilo que realmente ela gosta, rapaz, ninguém vai ser melhor do que aquela criança naquilo. Porque aquilo é o foco. Na realidade, não significa que ela não tem foco. Ela tem hiperfoco naquilo que ela gosta e tem a ver com ela. E muitas vezes essa questão é inata, ela já nasce com aquilo. Como eu já nasci com aquilo. Só que muitas vezes eu briguei com toda essa situação. Eu quis andar em conformidade com os moldes da sociedade. Tanto é que quando me procuram para fazer um treinamento em empresa, para fazer uma questão de autodesenvolvimento, uma questão de palestras, etc e tal, você não vai ter o mesmo molde do que você encontra no mercado. Eu tenho minha própria forma de trabalhar, o meu próprio jeito. Então só vai estar ligado a mim aquele que está vibrando na minha frequência, porque eu atraio aquilo que tem a ver com a minha frequência. Da mesma forma você. Você só vai trazer pessoas que estão ligadas à sua frequência. Entendi. Por isso que as coisas alteram. Aí você fala, nossa, tal pessoa tá diferente. Caramba, nunca ninguém me chamou para sair. De repente tá vindo tantas ligações. Nunca me chamaram nem para ir para um almoço, ou para casa da minha filha, ou por causa do meu pai, ou por causa do não sei o quê. De repente todo mundo tá me chamando. Não é os outros que mudaram, meu querido. É você que mudou a sua vibração com você. Mudou a frequência. Mudou a frequência. E automaticamente tudo aquilo que antes não era legal começa a ser legal. Mas por que você começou a ver a vida de uma forma legal? Então, vamos voltar a ser criança lá atrás. Mas para mudar a frequência também tem que mudar as pessoas que estão ao redor. Não. Ou não precisa? Não. Você que tem que mudar. Porque a gente não muda ninguém. Muitas vezes a pessoa casa... Eu falo assim, mudar assim, em um exemplo. Para mim não me expressar errado. Né? Hoje eu estou bem focado no que eu estou fazendo. Certo. Né? Então eu parei de conviver com pessoas que não estavam focadas com nada. Perfeito. Então, tipo, então assim, eu mando 30 mensagens no dia, 40, 50, 70. Quando um me responde, eu foco muito na pessoa que me respondeu, claro, para poder dar aquela atenção. Não foco mais nas pessoas, perfeito, né? Eu faço isso. Perfeito. E o exemplo, às vezes a pessoa marcou e depois desmarcou. Eu mando 2, 3 vezes mensagem, aí, vamos remarcar. E aí, bora remarcar? Sim. A pessoa visualiza e não responde. Pastor, e aí, bora remarcar? Sim. Se passou, mandei 3 mensagens, é o meu limite. Ela não respondeu, eu não mando mais. Tá certo. No dia que ela achar que tem que vir, ela, e aí, eu quero remarcar, e beleza? Tá certo. Mas eu não dou mais essa atenção. Então, isso não seria mudar a frequência também? Sim. Porque você está começando a se respeitar. É diferente, tem pessoas que ficam lá e ficam querendo migalhas de situação, migalhas de amor, migalhas de afeto, migalhas de reconhecimento, migalhas de merecimento, porque muitas vezes você não teve isso lá atrás. De repente, seu pai não te deu toda a assessoria
todo aquele amor que você precisava. De repente você veio com uma prova todo entusiasmado que você tirou 10. Ah, depois eu vejo isso daqui, filho, tal, como se não tivesse importância. De repente você tá lá vendo uma borboleta, tal, e para você é muito importante naquele período que você tá, falando, nossa, que bonito, tal. Ô papai, vem ver. Mas eu tô fazendo outra coisa mais importante, né? Quantas vezes você vê nas famílias que você tá lá com um monte de celular e as crianças estão lá, eu coloco o cara aqui para assistir televisão, porque ele não vai me atormentar. Então, a Covid, a pandemia, por exemplo, foi uma das coisas mais positivas, ao meu ver, que houve com a população. Tudo bem, teve diversas situações de morte, teve várias situações que foi complicada, que isso daí, é claro que a gente fica chateado, eu perdi vários amigos. No entanto, teve uma outra questão que é muito positiva, que é justamente aquela questão que antes você dava desculpa para os seus filhos, porque você não tinha tempo, e para sua esposa, eu vou ficar até tarde no trabalho, eu vou fazer não sei o quê, e de repente tá todo mundo juntinho ali, né? Sendo obrigado um olhar com o outro. Aí foi o período das maiores divórcios, maiores separações. Por quê? Porque todo mundo vivia na ilusão. Ninguém queria encontrar a realidade. E sabe aquele negócio do tá bom, mas vamos que vamos? Sim. Não existe mais isso. Teve Se tá bom, que... tá bom. Se não tá bom, tá horrível. Teve uns que voltou pra lua de mel, outros... Né? A maioria da separação foi todo esse período. Porque aí começa a desgastar, porque você realmente vai entender o outro. E entendendo o outro, você tá entendendo a si mesmo. Né? Tem muitas coisas que falam, eu não consigo mudar internamente, eu não consigo, tal. Tá, então faça pequenas coisas externas. Então, por exemplo, você está na sua casa, vai lá, mude as coisas de lugar, faça uma questão agradável. Tem pessoas que nem... Comece pelo menos em arrumar a sua cama. Tem muita gente que já sai da cama e não arruma nem a cama. Então, faça pelo básico primeiro. Comece a se comprometer com você. Você vai vendo que as pequenas mudanças externas já vai mostrar. Você quer saber da pessoa, você olha a casa da pessoa e olha a situação. É o que está dentro dela. É a questão interna que exterioriza para a questão externa. Eu li uma frase esses dias que a pessoa, né, fala assim, nós somos reflexo daquilo que plantamos. Sem dúvida. Kelly, obrigado por estar Gratidão, participando viu? aí, viu? Se não se inscreveu ainda, já se inscreve no canal. Não perca essa oportunidade. Né? É isso então, aí. Tem esse tipo de coisa aí que acontece muito. Pessoal, eu conversei aqui com o Diógenes, a conversa estava muito boa. Está muito boa. Mas ele tem que ir para alguns atendimentos que você vai chamar depois. É isso aí. Vamos colocar assim. Então, compartilha. Se você conhece alguém que está precisando de um transforme, porque o cara é coach, terapeuta. Treinador comportamental, mentor. Inclusive vai ter uma mentoria a partir do próximo mês. Está terminando essa, vai ter a outra agora. Tá, mecânico de trem, físico nuclear. O cara é um Transformers aí. Aí quem quiser também acessar lá, tem o Instagram. Vai estar todas as informações. Que vai estar aí embaixo, no link, na descrição. E aí qualquer links coisa. para poder clicar e ir direto. Aí vocês já escrevem aí também no canal, já compartilha também com quem vocês conhecem, se achou interessante, né? Nossa conversa, nosso bate-papo aqui. É isso aí. Tá bom, pessoal? Tá Muito bom. Obrigado. Gratidão imensa a todos aí. Obrigado aí a participação de todos, a Rica, Cleiton, Kelly, Heloísa, a nossa produção aí, a Serlei. Muito obrigado aí, todo mundo aí, um forte abraço. E acho que a gente deu para fazer um resumo de tudo, né? Sim. Para fazer um resumo de tudo. Deu. Conversar um Tranquilo. de tudo. Foi muito bom. Foi muito bom. Você gostou também? Maravilha. Legal, né? Foi ótimo. É nóis, né? Valeu, tamo junto. Vai conversar muito, né? Vamos sim. É interessante, cara. Todo mundo Aprofundar. aqui eu tenho uma visão diferente do que eu estou falando e do que eu estou fazendo. Sim, top.